Olá! Nessa aula eu vou mostrar para vocês como colocar botão no nosso aplicativo, como personalizar ele e como perceber quando ele foi clicado ou não, e dar uma funcionalidade para ele. Vamos aqui no Titânio, a gente, como sempre, cria uma window e abre ela. Então nesse caso aqui eu criei uma window com um fundo branco e dei win.open para abrir ela. Ok. Além disso, eu vou colocar o nosso primeiro botão na tela. Então, criei uma variável aqui chamada botão 1 e usei create button, como a gente já está acostumado com as views e com as labels. Ok, também adicionei esse botão na tela usando o método win.add. Repara que aqui, em vez de usar titânio.ui, usei só ti. Isso é uma convenção que o Titânio já criou para a gente não precisar ficar escrevendo Titânio todas as vezes. Quebra um pouco de galho. Ok, vamos salvar e ver como isso acontece na tela. Ok, aqui apareceu o texto só um botão. Repara que esse texto, na verdade, ele é um botão. Esse é um padrão do iPhone, do iOS 7, onde os botões padrões são assim, azuis, com um fundo branco e parecem um texto. No Android, isso fica com mais cara de botão. Isso é por causa do iOS 7, você vai perceber. Ok, a gente pode customizar esse botão e deixar ele com mais cara de botão. Mas repare que ele já tem um clique. Quando a gente clica, ele fica branquinho, passando um feedback para o usuário de que isso foi clicado. Isso é muito importante. Ok. Vou mostrar para vocês como customizar esse botão com a propriedade de borda. Para isso eu vou usar Border Widget. Border Widget é a largura de borda. Repare que aqui a gente separou uma palavra da outra com uma letra maiúscula. Isso é muito usado na programação. É muito fácil, é mais fácil você memorizar esse tanto de comando. E Border Widget, largura da borda de 3 pixels. Vou salvar e mostrar para vocês o que acontece. Repare que o botão ficou com uma borda preta em volta. O padrão do Titânio é já deixar essas bordas com as cores pretas. Então, quando a gente definiu uma largura para ele, ela já existe e já tem a cor preta. O que a gente pode fazer é alterar a cor dessa borda. Então, já tenho aqui um códigozinho que é o Border Color. Assim como a gente pode definir Background Color, a gente pode definir também Border Color. Nada mais justo, né? Então, a gente pode definir a cor da borda. Nesse caso, eu defini a cor da borda para verde. Muito fácil. Vamos ver, vamos salvar e ver como é que fica. Ok, em vez da nossa borda preta, agora a gente tem uma borda da cor verde. Além disso, a gente ainda pode customizar mais ainda e usar um termo que eu gosto bastante, que é o Border Radius. Border Radius é arredondamento dos cantos da borda. Então você viu que ela estava bem quinada, bem quadrada? Com o Border Radius, a gente pode deixar a borda um pouco mais arredondada. Aqui no caso eu usei o número 5, que é uma quantidade que eu gosto. Vamos salvar e ver como é que ela fica. Olha lá, reparem que a borda já ficou arredondada, já não está mais tão quinada quanto ela estava antes. Você deve estar se perguntando, pô, será que também posso usar a propriedade Background Color para o botão? Pode sim. Eu vou tirar aqui essas duas bordas e vou deixar o Border Radius para que ele fique sempre arredondado. E aí vou definir aqui um Background Color preto para o botão. Salvei e olha lá, ele está lá com o fundo preto. Nosso botão está com um Background Color preto, do jeito que a gente queria. Mas às vezes você não gostou da cor do texto. Por que ele vem sempre azul? Esse é um padrão do iOS 7. Ele sempre vem azul. Mas a gente pode definir aqui a cor. Para isso é só a gente usar a palavra color, a propriedade color, igual a gente fez com as labels, onde o que é color é o texto e background color é a cor de fundo. Então, salvei, vamos rodar o app e ok, só um botão, escrito em branco com o fundo preto. Muito mais fácil de testar, né? O contraste é muito maior e a gente consegue ver muito melhor o texto no fundo preto, né? Ok. Você reparou que o fundo preto está do tamanho certinho do tamanho do texto? Isso porque o Titânio já percebe o tamanho do texto e já coloca o fundo no tamanho dele inteiro. Então, se o texto for mais longo, por exemplo, nesse caso, o fundo preto vai acompanhar o tamanho do texto e vai ficar mais longo. Mas e se você quer o tamanho customizado? Bom, como eu já mostrei para vocês, a gente pode usar a propriedade widget ou height para definir a largura ou a altura desse botão. Bom, nesse caso eu vou usar o widget de 150. Assim como na label a gente pode definir largura e altura. Aqui eu vou usar o widget 150 e você vai ver como é que fica. Deixa eu salvar aqui. E lá, reparem que o texto ficou num contexto muito menor e o background está muito maior do que o tamanho do texto. Isso porque a gente definiu a largura dele manualmente. A gente definiu uma largura para ele de 150. Ok. Agora eu já mostrei para vocês como customizar, como criar um botão. E aí, de que adianta um botão se a gente não tem um toque, se a gente não percebe que ele foi clicado? Então eu vou mostrar para vocês
como a gente faz para o botão perceber que ele foi clicado. Para isso, eu vou adicionar essas linhas aqui. Botão 1.addEventListener, clique ao clicar. Ok, eu vou explicar com calma. Botão 1.addEventListener. Quando a gente escreve addEventListener, a gente adiciona um jeito do botão perceber que ele foi clicado. Então, entenda evento como ação. Então, aquele objeto que teve esse EventListener adicionado, ele percebe uma ação. Qual ação ele vai perceber? Ele vai perceber a ação clique, que está logo depois do parênteses aqui, escrito entre aspas. Aqui, além de clique, a gente pode usar swipe, drag, clique com 2 dedos, toque longo. Eu posso mostrar depois nos outros vídeos. Mas no momento, o botão ele vai ouvir o evento de clique, que funciona exatamente como um touch. Ok? Então, esse botão está ouvindo, percebendo a ação de que ele foi clicado. Ok, eu já sei que eu fui clicado. Mas e aí, o que eu faço quando eu for clicado? Quando o botão for clicado, ele vai executar a função ao clicar. A função ao clicar está definida logo abaixo. Função ao clicar. E tudo que estiver dentro dela é o que vai acontecer quando esse botão for clicado. Repare que se essa função não está declarada, se a gente deixar essa linha de código assim, esse ao clicar não existe. E aí o Titânio vai falar, legal, botão, você percebe que você foi clicado e quando você for clicado você chama a função ao clicar. Mas cadê a função? E aí ele vai dar uma tela de erro pra gente. Então por isso que a gente não pode deixar de definir a função. Sempre que você adicionar o Event Listener, confira se você tem a função embaixo para não dar erro, tá? Beleza. Tudo que estiver dentro dessa função é o que vai acontecer quando a gente for clicado, quando o botão for clicado. Nesse caso eu coloquei um alert, que a gente já viu nas outras aulas, e coloquei a mensagem fui clicado, para facilitar o entendimento para vocês. Vamos salvar e ver o que acontece. Salvei, rodei o app e está aqui nosso botão. A hora que eu clicar nele, ele tem que chamar essa função ao clicar e executar o que está dentro dela. No caso, um alert. Vamos ver. Cliquei, aqui está o nosso alert. Fui clicado. Ok, agora eu já mostrei para vocês como criar um botão, como colocar ele na tela, customizar ele e colocar funcionalidades dentro dele. Experimente brincar, colocar outras funcionalidades dentro dessa função e ver o que acontece. Mas é isso, o básico é esse e você já pode sair com um aplicativo com um pouco mais de interatividade. Espero que tenham gostado, até a próxima aula.